de fato, a comunicação é um processo social primário, né? É isso? Então, a gente quer saber de você como surgiu isso, porque até onde eu sei, a comunicação é muito antiga. O ser humano se comunicava através de desenho, de gestos, de símbolos. Então, a gente quer saber de você, do seu conhecimento, como surgiu isso e é isso aí. Cara, de fato, a comunicação é talvez uma das primeiras relações entre povos, né? Entre seres humanos antes da gente ser aí já Homo sapiens, né? Antes disso, na evolução do homem, ele já se comunicava entre tribos, né? E entre povoados e tudo mais, por desenhos e tal. Os primeiros registros de comunicação que o homem fez um registro para guardar para outras pessoas, né? Porque a comunicação é você querer passar uma mensagem. E os primeiros registros de que, de fato, alguém queria passar uma mensagem para outro alguém e que deixou e que fez esse corre para fazer isso e garantir que isso acontecesse, foi... a mensagem é bem simples, assim, do tipo... vendeu-se X toneladas de cevada por tantas moedas de qualquer coisa, que sei lá, a moeda da época. Isso há milhares e milhares de anos. Então, esses são os primeiros registros de comunicação oficiais que se tem. Então, de fato, a comunicação é sim um processo social primário, porque era a forma das pessoas, né, dos povos se unirem. É uma necessidade, né? Uma necessidade total. E assim, muito antes desses registros serem feitos, por exemplo, registros escritos ou desenhos ou qualquer coisa assim, já havia essa comunicação por sons, né, entre gerações antes do Homo sapiens, né, o Homo erectus já fazia isso por necessidade, para avisar do perigo, para avisar que outra tribo estava chegando, que tinha um animal perigoso perto. Ou até mesmo para fazer contato. Tem um filme, né, que tem essa relação com os extraterrestres. Qual que é o filme? A Chamada? A Chamada. A Chegada. A Chegada. A Chamada, não. A Chegada. A Chegada. Que os ETs, eles querem se comunicar com os seres humanos e acaba se comunicando através de símbolos. Sim. E eles têm que decifrar tudo isso. E aí, não só a comunicação era uma necessidade, mas o estudo da comunicação também. Porque o mundo... tem um estudo para isso. Porque eu me comunico de uma forma, a gente se comunica de uma forma aqui no Brasil, as pessoas se comunicam de outra forma, sei lá, na Groenlândia, e as pessoas se comunicam de outra forma na Mongólia. Imaginem vocês... como era isso antes de existir a internet e o Google Tradutor. Então, como é que você ia pegar os símbolos e colocar no Google Tradutor? Deixa eu te perguntar uma coisa. A simbologia é algum tipo de linguagem? Ou eu tô falando alguma besteira? Não, a simbologia é um tipo, sim. Porque é bem antigo, né? Sim, a simbologia foi uma espécie de primeiro idioma que existiu, né? Então, antes das pessoas escreverem palavras, já existia um alfabeto. Não só o nosso alfabeto, mas o alfabeto grego, por exemplo, que é diferente do nosso. O alfabeto, sei lá, as letras na Rússia são diferentes. Isso é muito louco, meu Deus do céu. Na Arábia, por exemplo, é totalmente diferente. As pessoas leem, a gente lê da esquerda para a direita. Lá eles leem da direita para a esquerda. Ou no Japão, por exemplo. Quando eu estive no Japão em 2012, 2012, acho, 2013. Você chega no Japão, parece que você é analfabeto. Tudo desenhado. Você precisa pegar um avião correndo e não tem placa. Você fala, vamos aqui. Se não der, não deu. E aí você percebe a dificuldade de comunicação das pessoas. Porque se você não fala alguma... Porque não existe uma língua universal. O que mais se fala é o inglês hoje. Depois do inglês é o mandarim. Caraca, eu achava que era espanhol. Pois é. Pois é. Aqui, né? Mais pra cá, né? Exatamente. Então, você tem que se virar de alguma forma. Existe uma linguagem universal chamada mímica. A linguagem universal da mímica serve em qualquer país do mundo. Você se vira. Se você precisa se virar, justamente porque a comunicação é uma necessidade, você vai se comunicar. Você não precisa falar para se comunicar. Mas assim, até na mímica tem coisas que são proibidas em outros países que aqui é normal pra gente. Exatamente. Mas essa coisa dos símbolos, assim, hoje no Japão, na China, nos países orientais que usam, né, os desenhos, no Japão chama kanji, na China não vou saber qual é o nome, mas
Os kanjis no Japão, hoje eles são ensinados nas escolas, mas as letras, como as nossas, também são. Então, as palavras são escritas em japonês, mas são escritas como nós escrevemos em inglês, como se escreve em francês, como se escreve em alemão. Diferente do russo, por exemplo, que tem umas letras específicas. Ou no dinamarquês, por exemplo, que tem um A diferente. É um A com uma bolinha em cima. Tem um som completamente diferente que a gente não tem no português, nem no espanhol, nem no inglês. É um som do dinamarquês. Então, a comunicação, ela é completamente adaptável. E ela não para de mudar, né? Recentemente, a gente teve uma reforma na língua portuguesa e muitas pessoas ainda não pegaram todas as regras que mudaram. Regra de acentuação e tudo mais. Foi em 2009, eu acho, né? Se eu não me engano. Acho que foi em 2009. Tanto que, assim, a comunicação tá sempre mudando, que aqui no Brasil a gente tem um puta museu da hora, que é um dos museus mais legais do Brasil, que é o Museu da Língua Portuguesa. Completamente interativo e pegou fogo até recentemente, mas conseguiram recuperar boa parte. E, cara, é uma das coisas mais legais de São Paulo de se visitar. É o Museu da Língua Portuguesa. Não, que é engraçado também essa diversidade, né? O Brasil, cada cantinho tem sua forma de se comunicar também, mesmo sendo a mesma língua, mas são coisas diferentes. Tem a prima da Laru, ela chega lá do Nordeste falando coisas que a gente nem faz ideia aqui. Você faz assim, ó. Eu não entendi. Não faz? Você não olha assim, você fala... Então. Não sei o que você tá falando. Não é? Acho super engraçado, mas pra eles é super normal, né? Cara, eu fui pro Rio Grande do Sul pra trabalhar. Aí eles falam rápido e vão juntando as palavras, né? Mais cantado também, né? Uns baguritos. Tu chega num lugar e tu fala... Carlinha, tu come carne de gado? Eu falei, como carne de gato? Tu come carne de gado, Carlinha? Eu falei, carne de gado? Assim, você não fala aqui em São Paulo, vamos comer um bife. Você não fala, vamos comer carne de gado. Ninguém fala. Quando a gente fala carne bovina, ainda é muito. A gente fala carne, né? Quando a gente fala... A gente não fala carne bovina, carne suína, carne de frango. A gente fala carne de porco, frango e carne, né? Lá não, tu come carne de gado? Como, né? E gírias, tudo é diferente. E o Brasil é continental. O Brasil é o país, é do tamanho de um continente. Não tem como todo mundo falar igual.